Hoje, nesse nosso segundo bloco, Marcos Nascimento, coordenador científico do Geoparque Seridó. Muita gente pode estar perguntando, mas Pedro, o que é Geoparque Seridó? Bala, o que é Geoparque Seridó? Aonde fica? O que é isso? Fala sobre o que? Simples demais a pergunta de vocês e a resposta também. Afinal de contas, nós estamos aqui com o Marcos Nascimento e ele próprio vai falar. Marcos, prazer enorme tê-lo aqui conosco. Antes de você entrar respondendo as perguntas aqui, o que é o Geoparque na realidade, né? Seridó, qual é o teu prato preferido, Marcos? O dia da Augusta não escapa não, viu, Marcos? Não vai ter como escapar. Pedro, muito obrigado pela oportunidade. Mas sou viciado em massa. Massa, então, né? Pode ser pizza, pode ser lasanha, pode ser espaguete. Legal. Indo como massa pra mim. Nossa, é igual a Franciele aqui. A Franciele disse que é da lasanha. Pois é, então tamo junto. Meu é pão, rapaz. Pão, a massa é o pão. Eu me acabo. Marcos, prazer enorme tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pela tua atenção, tá aqui com a Rádio CBN, com o nosso programa, o CBN em Foco. Marcos, o que é o Geoparque Seridó? Pronto, vamos lá. Tentar ser bem mais simples possível. O Geoparque, antes de tudo, ele é um programa da Unesco, chama-se Geoparques Mundiais da Unesco, e nada mais nada menos que uma nova forma de gestão territorial que serve para promover o desenvolvimento em regiões no mundo onde o patrimônio geológico ele é importante. Então, em resumo, é onde eu tenho a possibilidade de identificar um patrimônio geológico que seja reconhecido a nível internacional. E com ele, a gente pode promover esse desenvolvimento e favorecer a população local. Há quanto tempo existe o Geoparque, Marcos? O Geoparque Seridó começou dia 19 de abril de 2010, enquanto um projeto, por praticamente 10 anos de projeto. E em 2019, a gente submeteu a candidatura para receber a chancela da Unesco. E aí, em virtude da pandemia de 2020 e 2021, a gente só recebeu no final de 2021 a missão de avaliação, porque vieram 2 avaliadores internacionais, verificar em loco se a documentação que a gente apresentava realmente correspondia à realidade. E aí, dia 13 de abril de 2022, a gente recebe, na Conferência da Unesco em Paris, a chancela de um Geoparque Mundial. Então o Geoparque só pode existir com a anuência da Unesco, é isso? Então, por isso que a gente diz que enquanto o Geoparque Mundial da Unesco, a gente tem pouco mais de um ano. Na verdade, a gente vai fazer dia 13 de abril agora, em 2024, 2 anos. Mas dentro de um projeto de desenvolvimento, a gente já está chegando aos 14 anos. Olha, Marcos, e como é de onde é que surgiu essa ideia? E primeiro me diz onde é que é o Geoparque, para a gente localizar o pessoal aqui no nosso estado, e onde é que surgiu a ideia? Pô, isso aqui é um Geoparque, dá para a gente pensar essa forma, que é algo que não se tem no Rio Grande do Norte, e esse é o único. Como é que surgiu tudo isso? Fala dos primórdios aí. Na verdade, assim, o território que é delimitado como Geoparque Mundial da Unesco no Rio Grande do Norte, é o que nós chamamos de Geoparque Seridó, ele contempla 6 municípios. Então, se a gente pensar ali em cima da Serra de Santana e descendo do sertão, a gente está ali com Cerro Corá e Lagoa Nova, desceu a serra, chegou em Currais Novos, passa por Acari, chega em Carnova dos Dantas e se une a Parelhas. Então, esses 6 municípios, com 2.800 km², nós, lá antes até mesmo de 2010, a gente sabia que ali a gente tinha um destaque geológico, porque todo Geoparque Mundial da Unesco precisa ter um destaque geológico, né? A gente tinha as mineralizações de scheelita como carro-chefe. Isso é reconhecido a nível mundial. A gente recebe pesquisadores de várias partes do mundo, onde você quer discutir, tratar e entender como é que ocorre esse tipo de mineral, né? Você vem para o Rio Grande do Norte, você vem para o Seridó. Então, quando a gente percebeu isso, a gente começou a fazer um trabalho de mapeamento. Antes de ser professor, eu sou professor do Departamento de Geologia da UFRN, eu era pesquisador do Ministério de Minas e Energia, de uma entidade chamada CPRM, e mapeando aquela região, eu já tinha meio que um sentimento que aquilo ali tinha uma realidade que era diferente, que poderia promover o desenvolvimento sustentável. E aí foi quando a gente se encontrou com o conceito de geoparque. E aí pronto, a gente começou a trabalhar unindo a característica do patrimônio geológico com a fauna e flora da Caatinga e com a cultura que é muito intrínseca daquela região. Isso deu o geoparque. Marcos, você falou que o geoparque ele só existe com a anuência da Unesco. Quantos geoparques existem pelo mundo afora? São 195 geoparques no mundo, em 48 diferentes países. E no Brasil nós temos 5 geoparques. O Araripe, no Ceará, foi o primeiro,
tá? Aquela região ali entre Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha e outros, e nós fomos o segundo junto com o Geoparque Caminho dos Cânions do Sul, que fica na divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E ano passado, Quarta Colônia e Caçapava, também ambos no Rio Grande do Sul, se tornaram Geoparque. E agora, esse ano, entre abril e maio, Uberaba, em Minas Gerais, se tornará o 6º Geoparque brasileiro, ou melhor, o 6º Geoparque Mundial da Unesco no Brasil. Ô Marcos, e como é que a gente está falando aqui muito de questão da mineração, da questão geológica, das características, onde é que o turismo entra nessa parte? Porque é algo também voltado para o turismo, a criação de um geoparque. Um geoparque ele trabalha 3 premissas básicas: conservação, esses locais têm que estar protegidos para ser utilizado numa ótica sustentável; educação, foi quando a gente começou, né? E turismo. E a gente pode pegar a própria mineração, pegar o exemplo da mina Brejuí, que desde o final dos anos 90, início dos anos 2000, já separou uma parte da mina para uso turístico e educacional. Tem aí túneis lá que são utilizados para turismo. É verdade. Né? Então a gente juntou o útil ao agradável, a gente não precisou inventar a roda, ela já existia. Só que existem vários outros locais dentro do território que são atrativos e foram trabalhados nessa perspectiva, como os cânions desapertados em Currais Novos, sítios arqueológicos como Xique-Xique em Carnaúba dos Dantas, a própria paisagem, a característica climática da Serra de Santana, com Lagoa Nova e Cerro Corá. Então quando a gente começou a dar visibilidade a isso e trabalhar de forma planejada e organizada esse turismo, a gente começou a perceber o aumento no número de visitantes. E esse aumento a gente conseguiu mapear desde 2022 até agora. Só para vocês terem uma ideia, no último ano foram quase 10 mil visitantes que foram para o território conhecer e visitar o Geoparque Seridó. Quando você, desculpa, Marcos. Por favor, fique à vontade. Quando você fala em geoparque e um consórcio, né, se imagina logo que sejam municípios ou cidades, ou seja lá como vocês queiram chamar. Mas no nosso caso aqui, são municípios, são 6 municípios. Quem banca esse consórcio? Perfeito. Para ter um geoparque, eu preciso ter o que a gente chama da parte jurídica. Então a gente precisa ter uma entidade. Né? Tem que ter um CNPJ. Pode ser um consórcio, pode ser uma fundação, pode ser um OCIP, pode ser uma ONG. Então a gente trabalhou durante quase 2 anos. Isso veio a pedido da Procuradoria-Geral do Estado, né? A procuradora Marjorie foi uma incentivadora a discutir isso em âmbito estadual, qual o melhor modelo jurídico, e a gente trabalhou com quase 20 pessoas de diferentes frentes, municipal, estadual e federal, e no final o melhor modelo utilizável foi o consórcio público intermunicipal. Então os 6 prefeitos se uniram, um bem comum, para trabalhar em conjunto esses 6 municípios, e aí eles bancam através de uma taxa de rateio, afinal é um consórcio, né? E com esse CNPJ a gente tem a possibilidade e a facilidade também de receber e participar, por exemplo, de editais, né? Receber emendas parlamentares, receber recursos da iniciativa privada e parcerias com órgãos federais, estaduais e propriamente municipal. Ô Marcos, essa semana ou semana passada aqui, foi promovido o lançamento do governo do Rio Grande do Norte, junto com o SEBRAE, em relação ao Geoparque. Fala um pouco aí desse projeto para promover o turismo lá. Pronto, esse é um belíssimo exemplo de parceria. O SEBRAE, Rio Grande do Norte, é parceiro do Geoparque, desde o primeiro dia, 19 de abril de 2010, quando a gente começou a fazer o inventário, né, do mapeamento do patrimônio geológico, a gente já tinha a representatividade do SEBRAE Rio Grande do Norte no projeto. O amigo Ives Guerra, à época, trabalhava junto com a gente nesse levantamento. E hoje, quer dizer, quase 14 anos depois, o SEBRAE Nacional, em parceria com o governo do Estado, vem na perspectiva de apoiar o Geoparque, porque eles viram como uma oportunidade não só de desenvolver o território, mas promover o turismo. E aí, tudo isso que semana passada foi apresentado é uma realidade que já vem sendo costurada nos últimos anos, e o governo do Estado, junto com o SEBRAE, está apoiando financeiramente, por exemplo, a sinalização turística do território.
né, onde a gente vai ter em breve sinalização não só nas rodovias, na BR e RN, identificando que você está indo e está dentro de um Geoparque Mundial da Unesco, como os locais de interesse turístico, vai ter totens em praças públicas, porque aí a população local ela se empodera mais ainda de uma realidade que ela já está vivenciando. A própria Unesco, Marcos, de alguma forma, ela também contribui financeiramente com o Geoparque? Essa é uma ótima pergunta e a gente gosta dela para esclarecer. Por incrível que pareça, não. O contrário. Por fazer parte do programa de Geociências e Geoparques da Unesco, a gente é que tem que pagar uma taxa para fazer parte. No entanto, esse valor ele é revertido em várias ações, em várias parcerias. Por exemplo, a própria Janaína está agora, que é a diretora executiva do consórcio, participando de um evento internacional, que é a Feira Internacional na Espanha, e parte do recurso que ela está lá vem desse dinheiro que é revertido nas ações. Eu mesmo já participei de alguns cursos na América Latina, pago pela Unesco, para poder promover esse desenvolvimento, esse intercâmbio. Né? Mas o bom de hoje ser um Geoparque Mundial da Unesco de fato, de direito, é porque isso traz uma visibilidade muito grande. Para o Estado? Para o Estado e para o Geoparque. Tá. E aí essa visibilidade favorece o quê? A gente começa a ter várias entidades, parceiros privados e públicos investindo dentro do território. E é um novo modelo de turismo, né, Marcos? Porque a gente fica assim, Rio Grande do Norte, praia, sol, praia, sol, praia, sol. Nós tivemos o turismo religioso muito forte com Santa Cruz, antes do Geoparque. Sim. Antes de você entrar no Geoparque, você está ali na cidade de Santa Cruz, com a estátua de Santa Rita. E é uma forma de você ver de vislumbrar outras formas de turismo, né, Marcos? Não, com certeza. Hoje a gente até se louva muito disso. Hoje a gente é considerado até a nível nacional um dos melhores modelos de interiorização do turismo. Né? Porque a gente consegue atrair um público que, claro, vai vir e sempre virá para o Rio Grande do Norte para participar aí do turismo no litoral. Mas muitos já estão com interesse de pelo menos fazer um bate-volta para o Geoparque. Ô Marcos, aproveitando o ensejo, a mina Brejuí ficou conhecida nacionalmente justamente pela exploração naquela época dos anos 70, 80, né? E aí depois simplesmente sumiu e desapareceu, vamos dizer assim, né? Do roteiro nosso, de turismo, né? Hoje, com o Geoparque, você acredita que isso pode voltar novamente, Marcos? Tanto pode como já voltou, aumentou muito. A própria parceria entre o Geoparque e a mina está estabelecendo uma nova rota de visitação dentro da mina, com novas galerias, está se investindo, a própria mina está investindo em novos atrativos internos, né? E muito disso vem, claro, dessa visibilidade que o Geoparque está dando. E tem um museu também, né? Tem um museu, né? Tem o Museu Tomás Salustino, tem o Museu de Minerais Mário Porto, tem as dunas, a gente brinca, não são dunas, mas são os rejeitos da mina, que são em formatos de dunas, né? Tem santuário, tem 2 galerias já de visitação, então, e tem toda uma parte de infraestrutura logística antiga da mina que está sendo adaptada para o visitante. Isso que o Marco falou, sabe, Pedro, eu acho importante. Domingo a gente foi fazer o jogo do América, que nós tivemos em Currais Novos. Sim. E assim, se a gente não tivesse com um Currais Novense no carro, eu não conseguia saber onde era a mina. Justamente por isso essa questão de identificação, de que a mina Brejuí é na cidade de Currais Novos, essa questão das placas, você não consegue saber, por exemplo, onde é que eu chego na mina Brejuí? Eu não consigo ir pelas placas na cidade, chegar até ela, se não for tipo um GPS, se não for algo. E essa questão que você falou desses investimentos é importante. A sinalização, ela vai vir com essa obrigatoriedade, né, de a gente facilitar não só quem está no território, mas também quem vem de fora, a chegar em vários locais, em vários atrativos e, obviamente, aqueles de destaque. E a mina Brejuí vai ser uma delas, né? O Marcos, vocês vislumbram, ou existe a possibilidade, por exemplo, são 6 municípios que fazem parte do Geoparque, ok? Algum outro município pode adentrar também naquelas circunstâncias ali, ou isso dificilmente acontece? Não, isso acontece. Vários geoparques no mundo crescem, né, em termos de dimensão territorial. Nesse primeiro momento a gente não pensa nisso, porque a gente, como um Geoparque Mundial da Unesco, a gente a cada 4 anos é reavaliado.
Isso significa que daqui a 3 anos, ou daqui a 2 anos e meio, a gente vai passar por uma nova avaliação da Unesco. E se a gente não fizer o dever de casa, como a gente disse, se a gente não comprovar que está promovendo desenvolvimento territorial sustentável, a gente pode perder a chancela. Então a gente acha melhor não mexer no tamanho, na dimensão do território agora, porque a gente vai passar ainda pela primeira avaliação. Para de repente não ficar um negócio tão grande que vocês não têm domínio. Não tem o controle. Tá. Mas é possível essa ampliação e é bem simples. Se o território for ampliado até 10% da área dele atual, basta uma carta solicitando à Unesco. Mas se for mais de 10%, vamos pegar o Geoparque como exemplo, são 2.800 km². Se um município se mostrar interessado e tivesse patrimônio geológico de relevância internacional e quiser fazer parte do consórcio, e a gente vê que isso se adequa ao que é o Geoparque, e ele tiver menos de 280 km², ele pode entrar a gente solicitando à Unesco. Se tiver mais de 280 km², a gente tem que fazer uma nova candidatura. Então tem que entrar com todo um processo de documentação, de dossiê, e aí isso leva tempo. Marcos, e como é que você vislumbra o futuro do Geoparque? Quais são os próximos passos? Já que já teve essa parceria com o Sebrae, tem outras parcerias prontas para sair? Como é que você vislumbra o futuro nos próximos anos aí do Geoparque? Olha, a gente tem uma máxima que é a seguinte: um Geoparque ele é feito de pessoas para pessoas. Então o que a gente vislumbra é cada vez mais as pessoas tirarem proveito e crescerem em termos de desenvolvimento. São cerca de 120 mil pessoas dentro dos 6 municípios. A gente sonha em um dia os 120 mil pessoas saberem e falarem sobre Geoparque. Então o que a gente deslumbra hoje é ampliar os projetos voltados à educação, ampliar os trabalhos voltados ao turismo, trabalhar mais forte capacitação de artesãos, condutores, guias, trabalhar mais ainda e buscar chegar junto à iniciativa privada para que a gente possa, de mãos dadas, favorecer o que a gente chama de desenvolvimento territorial sustentável. E aí sim, a gente vendo essas 120 mil pessoas se beneficiando de alguma forma e atraindo um público para conhecer o que a gente tem de beleza natural e cultural, isso é o que a gente almeja aí nos próximos anos. Então isso está dentro do nosso planejamento que a gente trabalha dia a dia. Ô Marcos, a gente queria te agradecer demais por ter vindo aqui, dizer que as portas da CBN estão abertas para o Geoparque. Qualquer informação, qualquer parceria, conte conosco. E aí, se quem quiser conhecer melhor o Geoparque, tem alguma página, deixa as redes sociais aí, porque às vezes a gente aqui do Rio Grande do Norte, muitas dessas cidades, algumas pessoas a gente sequer visitou alguma dessas 6. Então, para incentivar as pessoas a também procurarem. Às vezes nem sabem que existe, né, Bala? Exatamente. Justamente, Por favor, Marcos, fique à vontade, como o Bala bem disse, e passe as informações necessárias. Tranquilo. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a vocês a abertura de espaço. Dar visibilidade ao Geoparque hoje é favorecer a população local. A gente tem nossas redes sociais, a gente está com o www.geoparqueseridó.com.br, é o site, mas a gente está no Instagram com o Geoparque_Seridó e as outras redes, Geoparque_Seridó. Aproveita, segue a gente ali, né? O que precisar da gente de informação está lá. A gente também está nas outras redes. A gente tem um canal no YouTube chamado Geoparque Seridó, tem muito material lá. Então, para aquele que viu aqui, se interessou, entre em contato, os telefones estão lá. A gente está com a sede do Geoparque no município de Currais Novos, ali em frente o Hotel Tungstênio, que também é um parceiro. Então, venham conhecer o Geoparque e, dentro dessa perspectiva de desenvolvimento, venham apoiar aquilo que é inovador, não só a nível potiguar, mas a nível de Brasil e hoje a nível de referência mundial. Obrigado, viu, Marcos? Grande abraço para você, para toda a tua equipe e todas as vezes que precisar, sinta-se em casa aqui no nosso CBN Foco. Muito obrigado, boa tarde a todos. É verdade, Pedro. Importante aí essa questão do turismo local, a gente valorizar. Às vezes você quer ir para fora do lugar daqui, tem aqui no quintal de casa. Vamos para o Repórter CBN, daqui a pouco a gente volta com o último bloco do CBN em Foco.